Aula Paraná de Geografia para a terceira série do ensino médio. Esta é a aula 26 com o tema Os conflitos do Afeganistão. O objetivo desta aula é compreender as causas do conflito no Afeganistão e suas consequências para o país. Temos aqui a localização do Afeganistão. É uma região estratégica central no continente asiático. Nós não desejávamos essa missão, mas vamos cumpri-la, disse o então presidente George W. Bush quando anunciou os primeiros ataques aéreos contra o Afeganistão em 7 de outubro de 2001, como resposta ao ataque às Torres Gêmeas em Nova York em 11 de setembro daquele ano. Guerra do Afeganistão. É como se batizou o conflito iniciado com a invasão dos Estados Unidos da América ao Afeganistão depois dos ataques de 11 de setembro de 2001. Seus objetivos mais amplamente divulgados eram desmantelar a Al-Qaeda e impedir que terroristas usassem o território afegão como base ao remover o Talibã do poder. Os Bleeders tinham como grande objetivo mover todos os esforços possíveis para estender a guerra do Afeganistão o máximo possível. Para que isso acontecesse, esse grupo financiava, armava e treinava os Mujahideen e impunha barreiras para dificultar as negociações diplomáticas com a então União Soviética pelo fim da guerra. A ideia era estender a guerra para que ela aumentasse o desgaste sobre a economia dos soviéticos. E como que o Talibã surgiu? O Afeganistão já era um país de conflitos armados constantes. Havia pelo menos 20 anos quando os Estados Unidos invadiram o território. Em 1979, um ano após o golpe, o exército soviético invadiu o Afeganistão para dar apoio ao governo comunista que havia se instalado no país. Por que a guerra durou então tanto tempo? Há várias razões para isso, mas elas incluem a resistência obstinada dos talibãs, as limitações técnicas e financeiras das forças afegãs e de sua estrutura de governança, e a relutância dos Estados Unidos e de países europeus em manter tropas por mais tempo no Afeganistão. Como o Talibã conseguiu se manter durante a guerra? Estima-se que o grupo arrecade até 1,5 bilhão por ano, isso em dólares, e parte desse dinheiro vem do tráfico de drogas. O Afeganistão é o maior produtor de ópio do mundo e o Talibã domina a maioria das áreas onde estão as plantações de papoula usadas para a produção de heroína. Devido à posição estratégica no coração da Ásia, o Afeganistão tem sido invadido por potências estrangeiras há séculos, ficando sujeito às consequentes alterações culturais e migratórias, sendo uma colcha de retalhos etnicamente falando. No século XVIII, o primeiro governante afegão tentou conduzir um processo de unificação política no país. O império de Amar Shah Durrani se estendia do leste da Pérsia ao norte da Índia e do Oceano Índico, para além da atual fronteira norte afegã. Às margens do rio Amu Darya, o Oxus, com o fim do reinado de seu herdeiro, anuncia-se então um período de competição entre os impérios britânico e russo na Ásia Central, conhecido como o Grande Jogo, que acabou delimitando as atuais fronteiras do país, tornando-o melhor estado tampão. Nesse sentido, a colcha de retalhos tribal afegã, assim como as africanas e asiáticas, foi um produto das delimitações territoriais por potências coloniais, que aglutinou povos com culturas, línguas, costumes e crenças diferentes sobre um mesmo território, dificilmente sendo compreendido como um Estado-nação. A maior tribo afegã, os Pashtun, foi dividida entre o Afeganistão e a então Índia Britânica, com a intenção de limitar os recursos políticos do Afeganistão. Esta é a nossa aula de hoje, agradeço pela atenção e até o nosso próximo encontro.